Olá, meus amigos de Florianópolis. Eu vou estar com vocês aí nessa cidade linda, no dia 31 de agosto, com a minha nova peça, Um Dia Menos. Texto da Thalissa Lispector, maravilhosa. É um monólogo e a comemoração dos meus 35 anos de vida adulta, da minha carreira. E eu espero por vocês, dia 31 de agosto, Um Dia a Menos. Novidade em Biguaçu. Eu gosto de panquecas e você sempre quis ter aqui em Biguaçu um local para degustar maravilhosas panquecas. Agora nós temos. É o Los Gorditos no Eco Garden Food Park aqui em Biguaçu. Então você já sabe, passa no Eco Garden, pede para falar com o pessoal do Los Gorditos, eles vão te atender muito bem. É a panqueca americana e também a panqueca gourmet. Aonde? Biguaçu, Eco Garden Food Park. Visita aqui o pessoal do Los Gorditos. É novidade em Biguaçu. Boa noite, estamos aqui hoje, dia 27 de agosto de 2019, mais um programa, né, Saúde em Foco aqui pela Web TV Play. Meu nome é Vanderleia Boing, sou muito grata, né, a todos vocês que estão aí nos assistindo aqui ao vivo hoje. E hoje, né, vamos falar aí sobre um tema super interessante. A gente está comemorando durante o mês de agosto, o Agosto Dourado, né, e para falar aí sobre o que seria esse agosto dourado, o que levou, né, a essa data, né, por que existe essa comemoração, essa campanha, na verdade, né, sobre o agosto dourado. A gente trouxe aqui a doutora Virgínia Ferreira. Seja muito bem-vinda, Virgínia. Obrigada por ter aceito o convite. Boa noite, Vanderleia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa noite também, tá? E como você falou, né, o agosto dourado é um resgate mesmo a essa prática, tá? É um mês que nós convidamos todas as pessoas a repensarem uma prática, né, que deveria ser estimulada por todos os profissionais de saúde, por toda a comunidade. E alguns profissionais em outros momentos, em outras décadas, chegaram até a falar que a gente, por causa de inúmeras ações do marketing, das próprias indústrias, a gente estava chegando a deixar de ser mamíferos. Isso aí. E aí nada melhor, né, do que alguém como a doutora Virgínia para falar sobre esse tema, né, do agosto dourado. Por quê? Porque a doutora Virgínia, além de ser fisioterapeuta, né, vocês já devem ter visto aí vídeos dela em outras oportunidades, né, onde ela estava convidando o pessoal aqui de Florianópolis para fazer um curso. Doutora Virgínia, ela é hoje consultora de sono infantil, consultora materna, pós-parto, ajuda gestantes, nutrizes aí em toda essa jornada, toda essa caminhada, com foco, né, na saúde da mulher, a amamentação, a esse resgate todo que a gente acabou se perdendo na história, né, essa conexão mãe-filho também, né, Virgínia? Exato, isso, a conexão mãe-filho. Então, trabalho há 22 anos, Vanderleia, nessa área, né, materno-infantil, durante esse período que é um período tão desafiador para as mulheres e que, de certa forma, todos esses acontecimentos, né, já falei aí a própria questão da indústria, né, de fórmulas infantis, do marketing, fizeram muitas mulheres desacreditar no poder delas de amamentar seus filhos. A gente perdeu um pouco, né, as mulheres ganharam muito nos últimos anos, mas a gente também acabou, acho que, perdendo um pouco, né, dessa fase aí, né, do ser mulher, do entender, na verdade, né, o que era a maternidade, o pós-parto, a amamentação, que antigamente eu acho que existia aí a questão das doulas,
das parteiras, que as parteiras acompanhavam, né? Sim, antes de chegar lá na dita hora, elas faziam as entrevistas, tudo. E o teu trabalho, ele resgata um pouco isso, né, Virgínia? Sim. Acho que muito, né? Ele resgata, né? Sim. E eu acho interessante você falando aí, né? Era uma prática muito comum, né? E, inclusive, nós temos hoje, né, pesquisas que demonstram esse histórico. Inclusive que a morte de índios, tá, por desnutrição começou a acontecer com a chegada dos portugueses aqui. Olha. Até então, porque a gente teve um embate cultural, né? Lá, né, na Europa, né, lá em Portugal, já não se... as senhoras, né, as mulheres, né, de classes mais abastadas, elas não amamentavam. E com esse embate cultural, quando chegou aqui, né, ao invés deles imitarem os nossos índios, os índios que começaram a imitar com esse embate cultural, com esse choque cultural. Né? Então, os relatos que a gente tem de mortes, né, por desnutrição infantil remontam a essa data. Então, nos faz muito pensar nisso. E tem toda, né, um processo, a história da fórmula infantil, de uma certa forma, né, com a chegada da Nestlé no Brasil por volta de 1920, depois traz todo o Parque Nacional em 1930, né, os patrocínios de congressos médicos, né, o uso desses médicos para disseminar, né, a cultura, porque da mesma forma, né, você é farmacêutico, você sabe disso, né, as indústrias vêm lá, dão como que eu falo, as amostras grátis, tal, né, fazia a mesma coisa com a forma. Com a fórmula infantil, com a fórmula infantil, com esse leite industrializado. Aí, com isso, então, começou todo esse resgate histórico que você fez, foi para mostrar, na verdade, né, o quanto a gente foi influenciado, de certa forma, né, perdendo aí as nossas raízes e os nossos costumes, né, Virgínia? Exato, isso mesmo, tá? Justamente isso. O que a gente faz no nosso trabalho é mostrar para a mulher a importância desses benefícios, tá, gente? Há muito mais no leite materno, né? Há muito mais na amamentação que leite materno. Ali a gente tem a questão do vínculo, do estabelecimento da conexão entre a mãe e o filho, tá? Então, quando você fala assim, né, o trabalho é mais ou menos esse, né? Tenta trazer, né? Resgatar isso, sim. E, por exemplo, quem tiver a oportunidade ainda de visitar, né, tribos indígenas, eu acho muito interessante. Quem faz esse trabalho, na maioria das tribos indígenas, são as avós. As avós que passam para as filhas, né, como que é os cuidados com a educação perinatal. Nossa, quem faz isso é passado de vó para mãe, de mãe para filha e tal, de uma maneira bem natural. Agora você falou uma coisa que eu até, né, entendo, né, o meu filho hoje tem 16 anos, já te contei toda a história, né, que eu não consegui amamentar do jeito que eu gostaria, mas aí vem, né, toda a questão histórica, a indústria farmacêutica que era muito presente na minha vida. Com 15 dias eu já estava trabalhando de volta na farmácia, né, então o estresse, a preocupação, né, aquela série de questões lá que a gente não vem ao caso agora, mas a amamentação, ela também leva a saúde para a criança, leva a saúde para a mãe, e eu acho que o teu trabalho todo, ele resgata isso tudo, né? Não só a questão da amamentação pelo alimento, mas também pela saúde, né? Exato. O foco nosso é esse. Vanderlei, muita coisa mudou em 16 anos. Graças a Deus. Muita coisa, né? Então, assim, a gente tem, né, gente, a partir de 1981, a gente teve várias políticas públicas do Brasil justamente para resgatar isso e um boom de pesquisas. Então, assim, eu brinco muito que esse curso que eu estou dando hoje em em Florianópolis, é porque eu sou de Belo Horizonte, gente. Esse curso que eu estou dando hoje em Floripa, de 5 dias, essa imersão, eu dava ele há 3 anos atrás e tem certas coisas que já mudaram. Está mudando uma velocidade por causa das pesquisas, tá? Então, assim, e através disso, por isso que eu falo, né, muita coisa mudou.
hoje a gente tenta mostrar para a mulher que ela é a protagonista, ela que decide se ela quer, manda, né? Ela que manda, tá? Mas em cima de informações corretas e não de influências de mercado. Que é muito tendencioso, né? A gente vai dar só um intervalozinho agora para você que está assistindo a gente aí pelo Facebook, mas aguarda um pouquinho que a gente já vai voltar a conversar um pouquinho mais com a doutora Virgínia. Ontem eu tive a oportunidade de participar um pouquinho mais sobre esse curso de formação que a Virgínia vai falar mais para frente ainda. E é muita informação. Você traz muito artigo científico, muita coisa do dia a dia. Enfim, é uma série de informações aí que são fantásticas. E aí ontem, né, quando eu saí de lá, me veio aquela pergunta, né? Por que hoje em dia as mulheres, elas perderam, né, um pouco esse desejo de amamentar por mais tempo? Às vezes elas amamentam aí só por 6 meses, enfim, como é a dita regra, né? Por que hoje em dia as mulheres não continuam nesse processo de amamentação por mais tempo? Então, Vanderlei, eu acredito que muito por essa dificuldade em conciliar trabalho, tá? Eu ouço muito das mulheres a própria pressão do trabalho, também da volta ao trabalho. Será que eu vou continuar? A gente ainda tem uma desvalorização muito grande da amamentação, né, pelo mercado de trabalho, muito grande. Então, assim, uma coisa fantástica, gente. Eu tive a oportunidade de capacitar algumas empresas, e eu acho que o momento até falar disso aqui, as salas de amamentação, né? As salas de amamentação e as empresas que têm essas salas de amamentação têm uma isenção fiscal. Então, é muito melhor, gente. Uma das grandes empresas que eu capacitei em Minas, eu consegui mostrar para os gestores que uma mulher que tem uma mastite na volta ao trabalho, ela fica 4 dias de licença, 4 dias afastada. Então, é um ônus muito grande para a empresa. É muito melhor ter essa sala de amamentação onde ela pode tirar, tem uma geladeira lá, então tem os critérios, tá, para essa sala de amamentação, que não é oneroso para a empresa. Ela pode deixar o leite lá, leva para casa, tá? E esse leite é oferecido para a criança, tá? Então, assim, eu acho que um dos motivos é o trabalho, tá? Essa dificuldade de conciliar trabalho, mas ainda, gente, a falta de informação. Porque hoje tem muitos recursos, Vanderlei. Existe como você fazer toda essa preparação, né? Existe essa questão das empresas, eu não sabia, muito interessante, né? Até aí, depois, né, para poder até passar essa informação para outros colegas, empresários, enfim, né, que hoje em dia o mercado de trabalho feminino, né, é muito grande, várias empresas aí, às vezes têm 70% do seu quadro só de mulheres, e eu acho que isso é uma informação, assim, super relevante, né? Sim, que antigamente era muito comum, né? Você vê uma criança aí com 2 anos ainda vinculada, né, ao leite materno, e hoje em dia a gente vê tão pouco, e as mulheres às vezes tomam até medicamento para parar de amamentar quando voltam ao trabalho, né? Exatamente. Gente, lembrando que isso que você falou, né, Vanderlei, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, né, o aleitamento exclusivo até os 6 meses e continuado, né, com a introdução de outros alimentos até 2 anos ou mais. Tá? Essa é uma recomendação desde 2003 da Organização Mundial de Saúde e seguida pelo nosso Ministério da Saúde. Agora, ontem, né, quando eu estive lá, eu fiz um history, publiquei lá no Instagram, enfim, aí veio uma pessoa e disse assim, as mulheres não amamentam porque dói demais. Quebra esse mito aí pra gente, Virgínia, por favor, que amamentar dói. Então,
Amamentar não dói. Se tiver doendo, é porque tem algum problema. Lógico, gente, pode ter algum desconforto nos primeiros dias, principalmente a mãe de primeira viagem, que nunca usou, né, para essas funções, né, de alimento da criança, essa mama. Uma coisa que eu falo muito no curso, não sei se estava lá essa hora, né, eu sou totalmente contra visita nos primeiros dias, que eu acho que é um momento... Eu estava lá e me deu vontade assim, ó, de concordar, que eu acho assim, ou visita na maternidade enquanto tem um monte de gente lá para ajudar, ou espera um pouquinho, né, para essa mãe acostumar, né, com o bebê. Gente, toda mãe, seja o primeiro, segundo, terceiro filho, não tem né, se não muda isso, né? A criança, é uma nova criança, um novo ser, e ela só vai conhecer essa criança a partir do momento do nascimento, tá? E a amamentação, gente, ela não depende só da mulher. Eu falo que é uma engrenagem, né? É a chave e a fechadura, tá? Então, aqueles dois seres, eles têm que entrar em conexão. Os primeiros dias são desafiadores. Então, assim, eu falo, né, que a gente fala tanto em lua de mel, o casal, né, viajar sozinhos, conhecer. Existe a lua de leite, que é onde, né, aquele casal está conhecendo seu filho, a mãe está conhecendo seu filho e adaptando. E eu falo, uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu tenho oportunidade, eu não entendo por que a gente cobra tanto um bebê, né? O bebê, ele está aprendendo a amamentar, né? Ele não mamava dentro da barriga da mãe, gente. Dentro da barriga da mãe, ele recebia alimento de forma intermitente, ele não tinha que fazer esforço. Aí ele sai aqui para fora, né? Não vai ser na primeira mamada que ele vai mamar bonito, não, gente. Nada, né? Demora. Demora. Ele está aprendendo. E ele aprende, né, a mamar mamando e a mãe aprende a amamentar amamentando. Por isso que uma consultoria de amamentação, ela começa antes do bebê nascer. Isso. E ontem você falou uma coisa que é super importante. Às vezes, no primeiro filho, a mulher não precisa de uma consultoria. No segundo, não precisa. No terceiro, aí vem toda a dificuldade. Justamente por isso, porque cada bebê é diferente, né? Ele tem uma pegada diferente, a produção de leite dela é diferente, o momento de vida é diferente, né? Com as interferências dos hormônios, é isso, né, Virginia? Exatamente, a gente tem que levar... É um ser, cada ser é um ser, né? Único, né? E tem várias coisas que interferem, gente. Uma coisa que hoje a gente avalia na consultoria de amamentação é a presença de freio lingual, tá? Então a presença desse freio pode levar à fissura, pode fazer doer a língua presa. Isso, obrigada. Então, assim, só pra gente... eu quero fechar isso porque é um mito muito forte, tá, gente? Amamentar realmente não dói. Se tiver doendo, tem que procurar ajuda. Esse curso que eu estou dando aqui em Floripa é de formação de consultores. Nós temos várias pessoas de fora, né? Alunas de fora, de Porto Alegre, Itapema. Temos daqui também. Lá no meu site vai ter uma relação das consultoras formadas por mim. Então, elas fazem um curso de imersão de 45 horas. Ainda Nossa, tem... é 5 dias, né? Isso. Ainda tem... São 5 dias inteiros. E ainda tem supervisão de 5 casos atendidos durante 30 dias, tá? Então, é um curso, assim, que elas saem realmente com qualidade. Saem preparadas, né? Porque ali você não está falando só de um ato físico do amamentar. Você fala da gestação, você fala sobre a relação mãe-filho, a tríade, né? Mãe, filho, marido, Isso. A família, né? Inserida nesse processo. Depois tem também a questão da pegada, da amamentação, os primeiros dias, consultoria de sono também, né? Isso. Como que funciona uma consultoria de sono para um bebê, Virginia? Então, gente, eu sou consultora em amamentação há 22 anos, Vanderleia, e por causa das queixas das mães, tá? Há alguns anos, né? Eu me tornei consultora de sono também, porque é um dos maiores desafios da maternidade. E a gente sabe que uma criança que não dorme, a família inteira não dorme, né, gente? Então, por exemplo, algumas empresas que eu já fiz treinamento, né, eu já fiz a oficina de sono, treinamento com os funcionários, tinham pais que estavam voltando a trabalhar da licença paternidade e chegaram a bater carro, porque tinha passado a noite inteira, né, e eles começaram a ver que aquela pessoa que não dormiu influenciava na operação de máquinas, tal, ok. É um trabalho que a gente vê ambiente ideal desse bebê, ser ambiente ideal de sono. A gente trabalha bons hábitos, tá? O ideal é que seja feito
a oportunidade, gente, o mais cedo possível, tá? Principalmente, eu faço essa oficina hoje em Belo Horizonte durante a gravidez, que seria uma oficina preventiva, para a mãe saber desde os primeiros dias. Então, a gente trabalha isso, né? Questão dos bons hábitos, retirada de maus hábitos, ambiente ideal, tá? Converso bastante com a família sobre a questão da prevenção da morte súbita. Sim, precisa, né? Ontem você falou até que não recomenda aqueles protetores de berço, justamente por causa da respiração, oxigenação. Isso tudo quem está lá no teu curso aprende e pode chamar uma consultora para isso, né? Pra Exatamente. Ó, a gente tem algumas pessoas que estão aí assistindo a gente, né? Obrigada aí para você que está nos assistindo aqui na Web TV Play, aqui pelo Facebook e ali pelo Instagram também, tem algumas pessoas ali assistindo. Joyce está aí, Edson, eu tenho depois um recadinho que eu quero passar de um lindo projeto que eles estão fazendo, mas eu quero que antes disso você responda aquela perguntinha que está ali, ó. Quem tem silicone pode amamentar? Luísa Donato está perguntando. Pode, tá, Luísa? Pode sim, tá? Talvez o que aconteça, principalmente no silicone pós-glandular, né? Durante a descida do leite, né, o engostamento, sentir uma pressão maior nas glândulas, mas pode aumentar sim, tá? Se tiver dificuldade, procure uma consultora. Não tem desculpa, né? Então agora eu vou pedir só uma pausinha para ti, porque hoje uma grande amiga, ela me procurou, porque ela, o marido e, na verdade, né, o professor Batman, né, que é o Rogério aqui dos ingleses, eles estão, já faz um certo tempo, na verdade, que eles estão aí com um projeto social muito legal, né, muito interessante, lá na Praia dos Ingleses. Eles atendem, Virgínia, mais ou menos 60 crianças com práticas esportivas, né, que eram crianças que não tinham dinheiro para fazer uma atividade física, enfim. Aí, né, o professor Batman, né, que é o Rogério, que deve estar aí nos assistindo, ele começou a dar aula de jiu-jitsu e capoeira lá na academia dele. Né? Então, hoje, assim, é um projeto social que é muito bacana, tem até umas fotos ali rodando, né, enquanto a gente está falando aqui. É um projeto social super bacana, mas eles estão precisando da nossa ajuda. Né? Agora, no dia 15 de setembro, vai ter um campeonato, né, onde essas crianças querem participar. Né? E o último campeonato que teve de jiu-jitsu em Porto Belo, a academia, né, do professor Batman, do professor Edson, eles trouxeram 12 medalhas para Florianópolis. Né? Então, assim, a gente está pedindo, né, a colaboração de você que, de repente, quer ajudar num projeto social e não tem como, para adotar uma criança, ser o padrinho de um desses meninos para esse campeonato. Né? O professor Edson e o professor Rogério, aí, o professor Batman, né? Eles disseram que divulgam a sua marca, eles falam, né, sobre o seu trabalho, enfim, durante todo o evento, nas mídias sociais. E é uma contribuição, assim, muito pequena para fazer a alegria de uma criança, para incentivar o esporte, né, e sustentar, na verdade, um projeto social que a gente precisa. A gente está falando tanto de vínculo de família, né, e tanta